os deuses não são personificações. Eles nos abrem os olhos para o essencial e o verdadeiro. Eu vou adiantar uma explicação para ficar mais claro à medida que nós lemos. O grego arcaico vivia no mundo divinizado, né? As divindades eram a realidade do homem era divinizada, porque a melhor expressão de tudo que existe é divina. Então, para esse homem, não há palavras, noções abstratas. Ele não fala justiça, ele não fala paz, ele não fala carisma, como noções abstratas. Para esse homem, essas palavras, elas são figuras, elas são concretas, elas são divinas. O entendimento dessas noções como sendo abstratas é uma desmitificação, é uma despersonalização que nós operamos com nossas palavras e que nós operamos com as palavras deles, dos gregos antigos e arcaicos, entendendo que eles, supondo que eles vissem essas palavras como abstratas, como nós as vemos, né? Então não é que eles personalizem as palavras, mitifiquem as palavras, não. O mundo deles já é divinizado, já as coisas são concretas, porque são divinas. Nós é que entendemos a nós mesmos e a eles, os gregos antigos e arcaicos, como personificadores, mitificadores. Fazendo isso, entendendo-os assim, nós estamos, na verdade, desmitificando e despersonalizando as palavras gregas. Vamos lá. Há um grande número de divindades do mesmo tipo das que acabamos de considerar. A exemplo de que e temes, direito e lei. Eirene, ou seja, paz. Pluton, riqueza. Não poderemos aqui alongar-nos em seu exame, mas antes de passar à consideração das grandes divindades, começando por Afrodite, que tem ligação com as Cárites, com carisma, importa dizer algumas palavras a respeito da diferença entre as duas categorias em questão, a respeito, pois, da própria natureza das figuras divinas. Divinas figuras como Aidós e Cárites. Aidós é pudor, Cárites é carisma. Divinas figuras são chamadas de personificações, porque seus nomes se acham no idioma como conceitos abstratos. Todavia, muitas vezes é possível demonstrar que o nome do Deus foi o que precedeu e o conceito abstrato derivou dele. Na primeira no primeiro enunciado, ele diz que as palavras existiam no idioma como conceitos abstratos e elas então são personificadas em figuras divinas. No segundo enunciado,
ele diz que acontece o contrário também, que o que vem antes é o nome de Deus, é a personificação, e dele deriva o conceito abstrato. Desde muito se firmou o costume de... Então, assim, parte-se do conceito para a divindade e parte da divindade para o conceito. É o que dizem esses dois enunciados iniciais do parágrafo. Desde muito se firmou o costume de falar de personificação, como sendo um processo muito natural, quando na realidade caberia interrogar-nos com espanto como é que um ente de natureza impessoal, aí ele vai criticar os próprios enunciados dele. Ó. Falamos de personificação como sendo um processo muito natural, quando na realidade caberia interrogar-nos com espanto como é que um ente de natureza impessoal, um ente abstrato, pode elevar-se ao pessoal. Não é estranho que um ente impessoal eleve-se ao ente pessoal? Basta colocar a questão para responder imediatamente que isso é impossível. Não se pessoaliza aquilo que é impessoal. Ainda hoje a linguagem poética tem abundância dessas figuras. Quando Hölderlin se dirige à paz como a uma deusa e a venera, terá por acaso personificado um conceito abstrato? Até hoje erigimos à justiça e à liberdade estátuas de aparência divina. E se no famoso auto popular, cada qual, a fé é apresentada como uma figura celeste, será uma personificação o que tanto comove os espectadores? Na verdade não há personificação. Os gregos não estão personificando seus conceitos abstratos, os gregos antigos e arcaicos, e sim apenas despersonificação. Assim como não existe mitificação, mas tão somente desmitificação. E tampouco faz sentido, segundo a célebre sentença de Schelling, indagar como o homem teria chegado a Deus, quando antes só caberia indagar como é que dele pôde afastar-se. Não é que... Como o homem pode chegar a Deus? Como podemos personificar a paz? Não. Como é que os gregos personificaram a paz? Como eles antropomorfizaram as coisas? Não. Ao contrário. Como os homens posteriores a essa época antiga e arcaica despersonificaram as coisas, a ponto de tomar palavras como meras palavras. Esse livro é interessante porque ele mostra a nossa distância. Ele faz com que esse assunto seja estranho para a gente. Porque a gente poderia dizer corriqueiramente que os gregos personificam as coisas, as palavras. Não. Isso aqui é estranho e me faz sentir estranho comigo mesmo. Como é que eu tenho uma concepção desmitificadora das coisas? Desmitificadora dos gregos. Como eles são radicalmente diferentes da forma como eu consigo olhá-los. Eu os olho como mitificadores, mas eles são completamente diferentes disso. Diferentes desse olhar que eu lanço sobre eles. O meu olhar é mitificador. O meu olhar que é mitificador. Criamos um mito desses gregos, A figura mítica é o fenômeno originário.
Só porque eram originalmente personagens divinas, míticas, as noções de vitória, paz, liberdade, justiça, amor, etc., puderam ressurgir qual seres sobre-humanos na poesia e na arte de todos os tempos. Essas coisas, né? Vitória, paz, liberdade, justiça e amor, são figuras literárias. E a partir disso, elas, figuras divinas, nessas histórias, né? E a partir disso elas existem. E a partir disso, essas noções existem para nós. Assim, é que a própria língua, junto com as artes plásticas, nos confirma a veracidade deste aforismo atribuído a Tales: tudo está cheio de deuses. Esse saber de uma pletora de deuses que não apenas vive no universo, antes é o universo. Não são os deuses que vivem no universo. Os deuses, as divindades todas são o universo. Esse saber, né, nada tem a ver com o panteísmo. Seria o caso de dizer: tudo que é essencial e verdadeiro manifesta uma forma divina. As divindades são o universo. Isso não quer dizer que... Isso não é um panteísmo. O panteísmo seria uma fragmentação, né? Não, nós temos um todo organizado, com várias, em que cada elemento desse todo organizado se expressa divinamente, na sua forma verdadeira. Porém, mais certo seria o contrário. São as formas divinas que tornam manifesto tudo quanto há de essencial e verdadeiro. Eu tinha falado, né? Tudo que é essencial e verdadeiro manifesta uma forma divina. Não, é o contrário, porque as formas divinas são primeiro. Não são as coisas que no seu essencial se manifestam divinamente. Ao contrário, o primeiro é a forma divina. Primeiro é o todo. Daí emergem os elementos, inclusive o homem. Então, primeiro é a divindade. São as formas divinas que tornam manifesto tudo quanto há de essencial e verdadeiro. Já vemos neste ponto o que adiante se fará ainda mais claro, a saber, que se os gregos puderam descortinar tão profundamente os 1000 tesouros do ser, foi por lhes terem as formas divinas aberto os olhos. Ou a questão é: por que os homens um dia chegaram a ter os olhos fechados para as formas divinas, que eram a própria realidade? Em todas as divindades do gênero daquelas de que demos exemplo acima, repete-se o divino milagre da síntese unificadora do subjetivo e do objetivo. Em todas elas, por limitadas que pareçam enquanto nos apegamos ao significado conceitual de seus nomes, quanto mais longe miramos, tanto mais ampliam seu domínio, até abranger todo o mundo, toda a existência. Acima delas, porém, erguem-se augustas figuras divinas de que falamos a seguir. Estas não retiram às primeiras seu significado próprio, antes as abarcam em seu ser mais vasto. Acima das divindades, erguem-se augustas figuras divinas.
que abarcam as outras figuras divinas. Também elas são, em certo sentido, representantes de um determinado círculo do mundo e da existência. Mas o que tornam manifesto com o seu ser é tão grande, tão poderoso, tão variado, a tal ponto preenche todas as lonjuras e todas as profundezas do real, que por si só cada uma delas parece ser todo divino. Com sua divina grandeza, elas se acham presentes em todos os círculos do ser, no cósmico, no elementar, no vegetal e no animal, convertendo-os em reflexos de seu próprio ser, para revelar-se finalmente em forma humana. Assim, cada uma dessas divindades, sem prejuízo de sua figura mais excelsa, não só pode ter ao pé de si o animal ou vegetal, como pode aparecer e ser venerada como animal ou vegetal. Que o racionalista chame isso de fetichismo, o sábio compreenderá que neste caso não se rebaixa o divino. Antes transparece através dos seres vivos seu fundamento infinito, de modo tal que neles impõe sacra veneração. Está falando que existem figuras divinas excelsas acima das demais figuras divinas e acima dos animais, vegetais, dos seres humanos, e cada uma dessas coisas são reflexo dessas figuras divinas excelsas. Cada coisa dessas tem um fundamento em algo infinito, né? Esses grandes deuses em que a seguir deve concentrar-se nossa atenção, já por seus nomes tornam claro que seu culto é mais antigo do que a cultura grega propriamente dita. Isso se aplica também a Zeus, Deus do céu e do universo, cujo nome é grego. Conforme atestam os povos da Índia, da Itália e da Germânia, a adoração deles já estava presente na proto-história indo-europeia. E os gregos a trouxeram consigo ao emigrar do norte para o país com cujas populações primitivas se misturaram. Conquanto, na maioria dos casos, não saibamos muita coisa a respeito das representações ligadas a essas figuras, antes de elas se converterem em deuses gregos, o pouco de que temos conhecimento já nos serve para, em confronto com as ideias religiosas do Próximo Oriente, distinguir o pensamento religioso autenticamente grego das formas de culto de outros povos. Afrodite, Apolo e Ártemis, Hermes e os demais, qualquer que tenha sido a forma como se apresentaram a seus adoradores na época pré-helênica, manifestaram-se em uma nova revelação, tal como os viu Homero, que dela nos dá o testemunho mais antigo, válido para todos os tempos. Os 12 deuses olímpicos são esses deuses augustos, né? que fundamentam o ser das outras divindades que pertencem ao todo, ao cosmos, e fundamentam o ser dos animais, das plantas e dos homens. E essas divindades, esses deuses maiores, eles não são só gregos, eles são anteriores ao que Homero descreveu, né? Essa aparição dos divinos é uma das iluminações mais destacadas do espírito grego. Não tem sentido querer explicar a fé nos deuses com base nas condições de existência
e na atitude espiritual da Grécia primitiva. O que chamamos de atitude espiritual e modo de vida dos gregos nada mais é que a autorrevelação de deuses como Zeus, Atena, Apolo. Os gregos, com seu modo de vida, eles revelaram para si esses deuses anteriores a eles, Zeus, Atena, Apolo. Por isso que se encontram semelhanças entre deuses de nomes gregos e deuses de outros nomes, né, de outros lugares. Porque essas divindades são as mesmas. Mas a revelação de Zeus na Grécia foi com esse nome, Zeus. Eles é que fizeram a ela de ser o que foi. Todas as suas obras e descobertas admiráveis são, em última instância, irradiações da revelação divina feita aos gregos, e só a eles. Nós temos que ter cuidado na nossa interpretação da mitologia grega. E esse livro aqui é bom para que consigamos ter esse cuidado, né? Tá bom? A gente volta no próximo.